E se, por um instante, você conseguisse imaginar como seria sua vida, se aquele frio no estômago, aquela voz interna que te trava antes mesmo de tentar, simplesmente deixasse de existir? Não por um momento, não disfarçado com distrações, mas verdadeiramente apagado da sua experiência. Como seria acordar num novo dia e sentir leveza no peito, clareza na mente e uma coragem que pulsa no corpo? Um tipo de força que não precisa provar nada para ninguém. Ela só está ali, firme, silenciosa, presente. A maioria das pessoas nem percebe que carrega o medo como um hóspede silencioso. Ele se instala devagar, entra sem pedir licença e se acomoda bem no centro das decisões. Vai ficando, vai opinando e logo está decidindo tudo. E o mais perigoso, ele não grita, ele sussurra com uma voz que parece ser a sua. E aí, quando você pensa em tentar algo novo, ele levanta o dedo e diz: talvez não agora, talvez você não seja suficiente. E se der errado? E assim, um passo não dado se transforma em um caminho nunca vivido. Imagina de verdade o quanto da sua vida já foi moldada pelo medo disfarçado de prudência. Aquele sonho que você não começou, a conversa que ficou engasgada, a mudança que você adiou. Será que você realmente estava esperando o momento certo? Ou será que estava apenas obedecendo um medo que se veste de lógica? Porque o medo é bom nisso. Ele se fantasia de cuidado, de bom senso, até de sabedoria. Mas no fundo, é só um mecanismo antigo tentando te manter numa bolha de previsibilidade. E adivinha? Crescimento não mora aí. Agora, me escuta com o coração aberto. O medo não é um inimigo. Ele é um sinal, um alerta, mas ele não pode ter a chave da sua vida. Ele pode gritar perigo, mas não deve segurar sua mão e te arrastar para longe daquilo que te transforma. Porque muitas vezes o medo aponta exatamente para onde está escondido seu maior potencial. Sabe o que é mais louco? É que a gente aprendeu a esperar que o medo vá embora para começar a agir. Mas ele não vai. Ele não some. Ele assiste. E só diminui quando você prova na prática que ele não manda mais. E isso não acontece com discursos bonitos, mas com ação, movimento, passo por passo. E principalmente com a coragem de ser imperfeito, de falhar, de recomeçar. Você não precisa se sentir invencível para agir com coragem. Só precisa decidir que o medo não vai mais definir quem você é. Porque toda vez que você se move, mesmo tremendo, você ensina sua mente que não há perigo ali, que é seguro crescer, que é seguro tentar, que a vida acontece fora da bolha onde o medo te colocou. Talvez você nunca tenha escutado isso, mas vou te dizer agora, você não precisa esperar se sentir pronto para fazer algo importante. Os que esperam sentir segurança plena, acabam nunca fazendo. A confiança vem depois da ação, e não antes. Os grandes nomes da história, os inovadores, os criadores, os transformadores, todos sentiram medo. A diferença é que eles não pararam por causa disso. Então me diz, quantas ideias você deixou guardadas porque o medo gritou mais alto? Quantos caminhos você adiou esperando uma coragem que nunca apareceu sozinha? E se eu te dissesse que o medo sempre vai tentar te impedir, mas que ele só vence se você deixar? Hoje é o momento de virar esse jogo, de tirar o medo da cadeira de comando, de olhar nos olhos dele e dizer: eu te vejo, mas quem decide aqui sou eu. E essa decisão muda tudo, porque quando você escolhe não mais alimentar essa presença dentro de si, você começa a abrir espaço. E é nesse espaço que a verdadeira coragem floresce. E não pense que é sobre um ato heróico, é sobre microações, coisas simples. Uma palavra dita mesmo com a voz tremendo, um passo dado mesmo com as pernas bambas, um sim que parecia impossível, um não que precisava ser dito há anos. A liberdade mora aí, no gesto pequeno, constante, que vai reconstruindo o seu lugar no mundo.
Eu quero te convidar agora a pensar em uma coisa. Qual foi a última vez que você fez algo mesmo com medo? Algo que te tirou da zona de conforto e te lembrou que viver é mais do que sobreviver, que crescer exige risco e que o risco de não tentar é sempre maior do que o risco de errar. Esse roteiro não é sobre eliminar o medo, é sobre aprender a caminhar com ele ao lado, mas nunca mais à frente. Porque a sua missão, a sua história e o seu propósito são maiores do que qualquer obstáculo que o medo coloque no caminho. Tem uma coisa que quase ninguém te conta. O medo é especialista em contar histórias. Ele sabe exatamente como costurar cenas na sua mente. Ele cria roteiros tão convincentes, com tantos detalhes emocionais, que você sente como se tudo fosse inevitavelmente real. Você não tem apenas medo de conversar com alguém. Você já imagina a rejeição, o constrangimento, o fracasso. Você não teme apenas começar um novo projeto. Você já se vê falhando, sendo criticado, perdendo tempo e sendo rotulado. É assim que ele opera, usando sua imaginação contra você. E é exatamente aí que começa a transformação. Porque se o medo consegue fabricar filmes mentais que te paralisam, você também tem o poder de escrever novas cenas. Se sua mente é capaz de visualizar o pior, ela também pode ser treinada para imaginar o melhor. E isso muda tudo. Porque o cérebro não distingue com perfeição o que é real do que é imaginado com intensidade. Isso significa que você pode começar a construir coragem antes mesmo de agir. Pode treinar sua mente para enxergar possibilidades em vez de riscos. Pode criar intimidade com a vitória antes dela acontecer. Mas sabe o que sustenta essa mudança de perspectiva? A repetição. Repetição é tudo. Assim como o medo se fortaleceu ao longo do tempo, sendo alimentado pelas mesmas histórias, a confiança também nasce da constância. Não basta ouvir uma frase bonita e esperar que algo mude. É no ritual diário, nas escolhas pequenas, nos enfrentamentos silenciosos, que o medo começa a encolher. Porque quanto mais você se expõe, mais o corpo entende que não há perigo real. Ele percebe que o desconforto não mata, apenas molda. E quando você começa a agir, mesmo tremendo, mesmo inseguro, você reescreve o código que sua mente obedece. Um código que antes dizia, isso é perigoso demais, passa a dizer, isso é importante demais para ser ignorado. Você para de esperar por permissão. Para de perguntar se está pronto. Porque a verdade é que ninguém nunca está totalmente pronto. Os que fazem acontecer são os que escolhem ir mesmo assim. É nesse ponto que você deixa de ser refém da sensação e passa a ser guiado por propósito. E a sensação de medo continua lá, sim. Mas agora ela virou sinal, não sentença. Ela te diz, você está prestes a crescer. Você está tocando num ponto que importa. Continue. Tem gente que acredita que só os fortes vencem o medo, mas a força não é pré-requisito, ela é consequência. Você fica forte na prática. O músculo emocional cresce na ação. Você começa pequeno, suando frio, tropeçando nas palavras. E, de repente, percebe que aquilo que te assustava virou parte da sua rotina. Aquilo que antes parecia impossível se torna apenas mais um passo. A vida fora da zona de conforto parece assustadora, mas ela é onde tudo acontece. Lá dentro é morno, previsível, mas também sem vida. E você não nasceu para viver como quem assiste. Você nasceu para participar da sua própria história. Para ser autor, não apenas leitor do roteiro que o medo escreveu. E é por isso que agora, se esse vídeo está mexendo com você, talvez seja a hora de dar um sinal de resposta para o universo. Se você está sentindo que precisa agir, comenta aqui o que mais te tocou até agora. Às vezes, colocar em palavras o que sentimos já é o primeiro passo para transformar algo dentro da gente. E se esse conteúdo está fazendo sentido, se te ajudou de alguma forma até aqui, considere se inscrever no canal.
mas não por obrigação. Faça isso como um compromisso com sua jornada, como um lembrete constante de que você está decidido a reescrever sua história e alimentar a parte corajosa que existe em você. E aproveita para deixar aqui nos comentários: qual foi a última vez que você enfrentou o medo? O que aprendeu com isso? Porque quando a gente compartilha, a gente fortalece. E quando a gente se conecta, o medo perde força. Ele adora o silêncio, mas perde o poder quando a verdade é dita. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela se depara com um limite. E esse limite geralmente não é físico, não é falta de recurso, tempo ou capacidade. É mental. É aquela fronteira invisível que o medo construiu com base em repetições, traumas e vozes do passado. E quase sempre é nessa fronteira que se esconde a nova versão de quem você pode se tornar. O que pouca gente entende é que esse limite não some. Ele só se move quando você o desafia. É por isso que disciplina é mais poderosa que motivação. Motivação é como um fósforo, acende rápido, esquenta, brilha e apaga. Já a disciplina é como uma chama contínua. Ela não depende de empolgação. Ela nasce da decisão. E a decisão vem do propósito. Quando você tem clareza de por que está fazendo o que faz, você acorda e age mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo com medo. A diferença entre quem vive preso ao medo e quem se liberta dele está em como lidam com o desconforto. Os primeiros fogem, os segundos entram, os primeiros evitam, os segundos enfrentam, porque entenderam que o desconforto não é o vilão. Ele é o portal, é a travessia necessária. A verdade é que tudo que realmente transforma vem com um certo grau de desconforto. Falar uma verdade difícil, colocar limites, começar algo do zero, pedir ajuda. Tudo isso exige força emocional, mas é exatamente aí que você é moldado. E como você constrói essa força? Com rituais, com escolhas intencionais, com ações que no começo parecem pequenas, mas que somadas dia após dia, constroem uma base interna que ninguém mais pode derrubar. É acordar e arrumar a cama. É cumprir o que prometeu para si mesmo. É não ceder à primeira desculpa. É treinar o corpo para que a mente entenda. Aqui a gente faz mesmo com medo. Você vai perceber que o medo começa a perder o espaço quando sua mente percebe que você parou de negociar, que você decidiu agir. Não importa se a voz interior diz hoje não. Você já decidiu quem você quer ser. E essa clareza te protege. Protege sua energia, seu foco, sua jornada. Muita gente passa a vida esperando uma virada, um sinal, um momento ideal. Mas a virada não é um acontecimento, é um posicionamento. É quando você silenciosamente diz para si mesmo: a partir de agora, eu não fujo mais. E essa frase, mesmo sussurrada, tem o poder de ecoar por toda uma existência. No fundo, coragem é isso, um compromisso diário, uma consistência no desconforto. Não é sobre se sentir pronto, é sobre estar disponível para agir. Agir apesar da incerteza, apesar do medo, apesar do cansaço. E a confiança? Ela chega, sempre chega. Mas depois da ação, depois que você mostrou que o medo não manda mais. E talvez nesse exato momento você esteja sentindo um nó na garganta, um frio no peito, um chamado silencioso. Isso é o seu potencial batendo na porta. E o medo vai tentar te convencer a deixar para depois, a pensar mais um pouco, a esperar pelo dia perfeito. Mas esse dia não existe. O que existe é agora. E agora você pode começar. Você pode começar dando o primeiro passo, escrevendo o que sente, abrindo espaço para a verdade, criando uma nova história, a sua história. E se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que não quer mais ser calado.
Algo que sabe que chegou a hora de parar de ser dominado pelo medo. Que já entendeu que não é sobre se sentir destemido o tempo todo, mas sim sobre seguir mesmo tremendo. Por isso, se esse conteúdo ressoou com você, se tocou em algo que estava adormecido, eu te peço, se inscreve aqui no canal. Mas não só, por mim. Faça isso por você, para reforçar que está disposto a cultivar uma nova relação com a sua coragem. Uma inscrição que diga, eu me escolho, eu quero crescer. E aproveita para me contar aqui nos comentários, qual foi o maior medo que você já enfrentou na vida? O que aprendeu com isso? Tem algo que ainda te paralisa hoje? Compartilha. Porque quando a gente verbaliza, a gente liberta. Quando a gente conta, a gente cura. E quando a gente ouve o outro, a gente entende que não está sozinho. Esse espaço aqui é mais do que um canal. É um ponto de encontro de almas que decidiram não viver mais em silêncio. Então, conta a tua história. Fala comigo. Vamos crescer juntos. Chega um ponto em que a gente não aguenta mais se esconder de si mesmo. A máscara começa a pesar. O silêncio fica alto demais. A alma grita, mesmo que a boca ainda esteja calada. E a verdade é essa. Ou você enfrenta o que te assusta, ou vai passar a vida inteira se adaptando a uma versão menor de si. E não dá mais para aceitar isso. Não dá para continuar engavetando sonhos como se fossem supérfluos. Não dá para tratar seus próprios desejos como capricho. Eles são chamados. São pistas do caminho que só você pode trilhar. E o medo, ele não vai desaparecer. Ele só muda de forma. Mas você muda também e se fortalece. Vai ficando íntimo do desconforto. Vai aprendendo que a sensação de perigo é muitas vezes o sinal de que você está no caminho certo. Porque o crescimento é desconfortável. A mudança exige renúncia. E a coragem não nasce do conforto. Nasce do enfrentamento. Aos poucos, você vai se tornando alguém que age mesmo com a voz trêmula, que fala mesmo com o coração disparado, que enfrenta mesmo quando a vontade era correr. E cada uma dessas decisões te reconstrói, te lapida, te devolve para quem você realmente é, porque você nunca foi medroso. Você só foi ensinado a temer o próprio poder, a esconder sua luz, a se ajustar para caber em espaços pequenos. Mas você não foi feito para caber, foi feito para expandir, para inspirar, para transformar. E o mundo não precisa de mais gente comportada, precisa de gente viva, presente, inteira, que diga sim ao que pulsa por dentro e não aos comandos do medo, que tenha coragem de ser farol, mesmo em dias nublados. E talvez você ainda ache que é pequeno demais para causar impacto, mas me escuta com atenção. Não subestime o poder de uma vida vivida com propósito. Uma única atitude corajosa sua pode acender esperança em alguém. Pode abrir um caminho, pode salvar um destino. Coragem contagia, presença inspira. E quando você escolhe ser inteiro, outros também se autorizam a ser. A decisão de agir apesar do medo é um ato de rebeldia espiritual. É dizer, eu não aceito mais viver como quem está de passagem. É honrar o que você sente, é proteger o que você acredita, é lutar pelo que importa, mesmo que pareça pequeno, porque não existe gesto pequeno quando ele é verdadeiro. E sabe o que realmente te fortalece? É fazer do enfrentamento um hábito, tornar o difícil parte da rotina. Começar com coisas simples, um banho gelado, uma conversa necessária, um sim para algo que te move, um não para algo que te esgota. Tudo isso ensina ao seu corpo que você é maior que o medo, que você decide, que você age. Aos poucos, isso vira identidade. Você deixa de ser a pessoa que espera sentir coragem e passa a ser aquela que age e por agir se torna corajosa. É uma construção, tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia após dia. E de repente, aquilo que te travava se torna pequeno.
Aquilo que te paralisava agora é só mais um degrau. Você olha para trás e quase não reconhece a versão antiga de si. Aquela que vivia pedindo licença ao medo para existir. E quando o medo voltar, porque ele vai voltar, você não entra mais em pânico. Você sorri, porque agora você o conhece. Sabe que ele mente, sabe que ele exagera, sabe que ele tenta te proteger. Mas já entendeu que a maior proteção é viver com verdade. A maior segurança é estar em paz com suas escolhas. E a maior vitória é se sentir inteiro mesmo quando o mundo tenta te dividir. Esse vídeo é mais do que um conteúdo motivacional. Ele é um lembrete, um chamado, um espelho. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para esse próximo passo. Não pronto no sentido de não ter medo, mas pronto no sentido de não se deixar mais dominar por ele. Você está preparado para caminhar mesmo tremendo. E isso é tudo. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer um pedido diferente. Um convite de verdade com alma. Se esse vídeo te despertou algo, se ele te fez lembrar de quem você realmente é, se inscreve no canal. Mas se inscreve com intenção, com presença, com propósito. Que essa inscrição não seja só mais um clique, mas um pacto silencioso entre você e a sua coragem, entre você e a sua verdade. E se puder, comenta aqui embaixo o que você sentiu, o que você quer começar a enfrentar a partir de agora. Que parte sua estava esquecida e voltou a pulsar? A gente precisa compartilhar isso. Porque cada história escrita com coragem alimenta outra alma cansada. E nesse ciclo de verdade, todo mundo cresce, todo mundo cura, todo mundo se reconecta. Lembra sempre, o medo não desaparece com o tempo, ele desaparece com ação. E a vida plena não espera por ninguém. Ela começa quando você para de negociar com as desculpas e começa a agir. E quando o medo bater a porta, e ele vai. Que você esteja tão conectado com sua missão que nem precise mais responder. Você apenas segue, porque agora você sabe, o medo pode até acompanhar, mas não comanda mais.